Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Criador do Universo, que o Deus da Glória possa abraçá-los nesse momento, nesse novo dia, que Jesus e a sua face possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Boa seleção! E hoje, domingo 12 de julho de 2026, a lição 3 de hoje, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, essa lição 3 de hoje, ela tem como título O Problema das Panelinhas na Igreja. Bom, nós somos seres humanos, assim, sociais, e nós necessitamos do convívio em grupo. A formação de um grupo se dá pelas afinidades existentes, entre as pessoas, conforme gostos, idades, condições socioeconômicas, enfim, pelo compartilhamento de quando as pessoas têm algo em comum. E na igreja não é diferente. Quando há um agrupamento assim, de pessoas, é muito normal isso, nada mais normal do que isso, que exista grupos dentro da igreja. Mas o problema é quando esses grupos são demasiadamente coesos, ou chamados assim panelinhas, que criam condições para aquele grupo, para a exclusão de pessoas, de irmãos, e começa assim a divisão dentro da igreja. As panelinhas não abrem espaço em oportunidade às novas pessoas, e eles estigmatizam assim, um grupo que vai contra o que Jesus sempre pregou, que está lá em João 13:24, que Jesus diz lá que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus amou as pessoas conforme elas são, e elas pertencem ao grupo de Jesus como elas são. E já na igreja formam essas panelinhas onde as pessoas se agrupam do jeito que elas são, assim, naquele grupo, e não aceitam outras pessoas. E na lição de hoje, ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e 17, o apóstolo Paulo mostra um um absurdo que é formar panelinhas que ficavam assim, em torno de grandes líderes da igreja. Mas Paulo dá a solução. O apóstolo Paulo, ao saber dessas notícias, dessas panelinhas que estavam acontecendo ali em Corinto, a respeito assim da sua amada igreja, que ele amava muito aquela igreja ali, e eis que o Espírito Santo tocou em seu coração para ele mandar realmente uma mensagem, moveu seu coração para ele dirigir uma palavra a esses irmãos de Corinto, exortando-os dos perigos que é da divisão da igreja. E o primeiro problema posto em destaque por Paulo foi a disputa partidária entre ministérios, onde cada membro dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, e outros diziam, eu sou de Cristo, que está em 1 Coríntios 1:12. Cada grupo apoiava apenas o que lhe convia para eles, o que eram favoráveis aos seus interesses, e desmerecia os demais que não comungassem com as suas convicções. E mostrando assim a Paulo aqui nessa passagem, que as panelinhas dividiam assim, o corpo de Cristo, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. E Paulo aponta a solução que eles deveriam focar única e exclusivamente na pessoa de Jesus. E não em líderes, em seres humanos, e que eles pudessem observar o evangelho que Cristo havia deixado para eles. Paulo empregou palavras bastante fortes aqui para retratar a falta de unidade que estava tendo ali em Corinto, nesses membros. Ele usou assim, termos fortíssimos como schisma, do grego, assim como
quer dizer assim, divisões, né, que está lá em 1 Coríntios 1:10, ele usou a palavra também eres, quer dizer brigas, está em 1 Coríntios 1:11, e usou também o substantivo xisma, né, no caso o substantivo de xisma, ele pode ser entendido também como o verbo separar de xiso. Aparece em outros textos também no Novo Testamento para indicar as diferenças que estavam existentes ali na igreja de opiniões que resultaram nessa divisão. E já eres surge como frequência nas listas de comportamento das pessoas ali em Corinto que não deviam ser praticadas por cristãos verdadeiros. E já em Romanos capítulo 1, versículo 29, e também em Romanos 13, capítulo 13, 1 Coríntios 3, 3, 2 Coríntios 12, 20 e Gálatas 5, 20, Paulo menciona outros pecados que estavam acontecendo ali também, que ele lista ali, né, na sua passagem, nesses livros, que ele menciona lá como eres, né, quer dizer briga, discórdias. E isso é uma gravidade muito grande que estava acontecendo ali. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele exortou o povo de Deus de estarem preparados para a volta de Cristo e que eles teriam que mudar uma postura em que todos deviam andar dignamente, em pleno dia, né, conforme o caráter e a conduta de Jesus, que ele menciona lá em Romanos 13, 13. Ele lista pecados que deveriam ser evitados, excluídos ali da igreja, e diz que eles não devem praticar o mal contra o próximo, não deveriam participar de dissoluções da igreja em contendas, brigas, ciúmes, que ele fala em Romanos 13, 13. E também ele fala em 1 Coríntios 3, 3, que ali está batendo inveja, ciúmes. Já em 2 Coríntios 12, 20, ele menciona que estava tendo iras, né, porfídias, tumultos, né, que estavam levando as pessoas à perdição. Já em Gálatas 5:20, ele fala de imoralidades, revelando que todos esses males graves, né, e bem claros que estavam ocorrendo ali, e que são pecados realmente que afrontam a Deus, que Deus abomina, e que atrapalham o desenvolvimento da igreja. Em Corinto, as desavenças vieram à tona, assim, bem claro, devido a essas ocorrências, né? A ponto de irmãos processarem uns aos outros devido a esses xingamentos que está vendo entre um e outro. O cara processava eles, que nós vemos lá em 1 Coríntios 6, versículo 1 a 3. Veja como que estava a igreja de Corinto, que não é diferente dos dias de hoje. Diante dessa realidade, Paulo escreveu: digo isso para a vergonha de vocês. E a vergonha mesmo, né, meus irmãos? Que está lá em 1 Coríntios 6, 5, irmãos brigando e um processando o outro, e discórdia e tal. As diferenças não eram deixadas de lado nem na celebração da ceia do Senhor. Vejam que gravíssimo. Até fazendo a ceia do Senhor havia discórdias. Que está em 1 Coríntios 11, versículos 17 e 22. O problema dessa falta de união, de unidade entre os membros da igreja era tão escandaloso e tão grande que Paulo estava assim tão preocupado com isso que esse foi o primeiro item a ser tratado ali numa carta explícita aos Coríntios. Vejam a gravidade de coisas que estavam ocorrendo numa igreja de nome grandioso na época, era Corinto, que foi Paulo que fundou essa igreja e estava ocorrendo isso. O apóstolo Paulo deve ter ficado muito triste, né, com essa ocorrência. Os cristãos de Corinto, ao perder suas inclinações para um determinado grupo de líderes, eles estavam assim, causando divisões e muito acaloradas, com brigas, contendas na igreja. Fica claro quando Paulo menciona que os da casa de Cloé, que era um dos líderes ali, que está em 1 Coríntios 1:11, eles não tinham o objetivo de levar informações, mas só de buscar soluções. Eles iam até Paulo buscar soluções, mas não diziam o problema que está acontecendo. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, ele entendia e sabia, porque o Espírito Santo trabalhava na mente de Paulo.
A igreja de Corinto estava sofrendo algum terrível mal que precisava ser feito alguma coisa, consertada. E o primeiro questionamento que Paulo fez aos coríntios já derruba toda e qualquer tentativa de divisão do corpo de Cristo e a igreja, quando ele diz: acaso Cristo está dividido? Que está em 1 Coríntios 1,13. Quando nós somos colocados em nosso devido lugar como irmãos da igreja, o resultado é uma igreja que entende o objetivo pelo qual nós fomos chamados. Israel era composta por 12 tribos na época, conforme o desejo deles. Eles quiseram fazer essas 12 tribos. Foi quando surgiu divergência de todos os lados entre essas tribos, que houve a separação entre o reino do norte e o reino do sul. Olha, uma igreja dividida. Uma das maiores tragédias que ocorreu no meio do povo de Deus foi essa divisão. E esse mundo foi e nunca será o plano do Senhor para a sua igreja. Deus quer uma igreja só que obedece aos estatutos e mandamentos, especialmente o quarto mandamento, que as pessoas estejam unidas, né? Uma trabalhando para a proclamação do evangelho. E este nunca foi e nunca será o plano de Deus para a sua igreja. Mas quando o homem coloca a sua própria sabedoria, os seus interesses acima da sabedoria divina, o resultado sempre é um catastrófico, é uma loucura e terrível tragédia. Formar panelinhas ou grupos fechados dentro de uma igreja, que deveria realmente ser um local de união, um local de observância dos estatutos de Deus, é um problema espiritual e social e fere a doutrina da verdade que Deus deixou para nós. A igreja deve funcionar como uma família unida, onde todos se sentem acolhidos, bem protegidos, onde todos participam das atividades unidos, independente de raça, tribo, cultura. Os principais problemas gerados por essas divisões, como exclusão e favoritismo, criaram uma barreira invisível, fazendo com que novos membros ou visitantes, pessoas tímidas assim, que estavam visitando a igreja pela primeira vez, se sentissem rejeitados, isolados e não voltavam mais para a igreja. E ocorre no dia de hoje. Esse tipo de panelinhas destrói a paz do templo, deixando Satanás feliz. E um tremendo prejuízo na obra, na missão da igreja, que é levar pessoas a Cristo. Que foi a ordem que Jesus diz: ir e pregar o evangelho a todas as nações, para você ser exemplo de vida. As ameaças à unidade da igreja na época de Paulo, elas eram recorrentes de cultos a personalidades, a lideranças de dentro da igreja que tinham a simpatia de membros daquela igreja, de uns para com os outros, e que Paulo, no início da sua carta, ele menciona isso, onde eles formavam panelinhas que eles diziam que seus líderes, uns apoiavam Paulo, outros apoiavam Apolo e outros Cefas. E cada líder assim, formava uma panelinha, um grupo, em torno deles mesmos, né? Formando essa divisão na igreja. Mas os pecados não ficaram por aí. Paulo teve que exortar com firmeza e dureza, quando ele fala em Romanos 1,29, Paulo detalha a depravação moral e descreve que o pecado não era apenas em atos isolados, mas com um estado de corrupção que estava se enraizando nas pessoas dentro da igreja, como avareza, inveja, engano, malícia, né? Fofocas, que é muito comum nos dias de hoje, ciúmes, ira, né? Revelando que os pecados desta lista que Paulo menciona são os resultados do afastamento de Deus, da falta de comprometimento, da falta de fazer um culto racional todas as manhãs, ser batizado pelo Espírito Santo e ter uma atitude diferente. Quando o homem vira as costas para o Criador, ele passa a ser escravizado por uma natureza pecaminosa caída, porque o homem nasce com essa inclinação para o mal. E gosta da corrupção, e dentro da igreja o Espírito Santo se afasta. E é o que tem ocorrido nas nossas igrejas. Que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente refletir sobre isto
E jamais fazer discriminação de pessoas ou abraçar um determinado grupo ou liderança, comunidades que separam a igreja. Isso é uma divisão terrível que não agrada a Deus. Que você possa ter um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.